Boa noite, meu nome é Jorge Menezes e você está assistindo o programa Radar Executivo. Você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Radar Executivo Business School. Treinamentos na área de liderança, gestão, negociação, gerenciamento do estresse para executivos, inovação e criatividade gerencial. Para conhecer um pouco mais dos treinamentos da Radar Executivo, acesse o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Contamos aqui hoje com a presença de Marcelo Fonseca, diretor industrial da Fibrasa. Marcelo, me fala uma coisa, continuando o papo que a gente estava aqui antes do intervalo. De que forma as novas tecnologias das embalagens, chamadas embalagens verdes, biodegradáveis, podem ajudar o meio ambiente e o que o governo poderia fazer para incentivar as indústrias a investir mais nessas tecnologias, né? Isso é um tema interessante, Jorge. Eu acho que eu daria um passo para trás, né? Antes até de falar da embalagem verde, que é uma coisa nova, ainda é caro, bastante caro, né? E a sua empregabilidade, o seu uso é bastante restrito ainda, né? Eu acho que tem um passo anterior que não só o governo, como as empresas poderiam incentivar mais, né? Incentivar das indústrias de embalagem, que é a reciclagem. Eu acho que a reciclagem, se a gente tivesse um programa de incentivo à reciclagem, né, fazendo com que clientes, ou dando incentivo para os clientes, o governo ajudando no incentivo os clientes para ele ter uma embalagem com certo percentual de reciclado, isso ajudaria mais. Porque o fato da embalagem durar muito, eu não acredito que é o maior problema, né? Porque qual é o problema? O problema é pegar a embalagem e jogar no meio ambiente. É pegar a embalagem e jogar no lixo de forma desordenada. Então, pegar essa embalagem, ter um trabalho cultural, um trabalho de desenvolver as pessoas, de coleta seletiva e, ao mesmo tempo, potencializar o uso dessa reciclagem, eu acho que está mais próximo do que, efetivamente, a embalagem verde, né? Eu acho que, por exemplo, por que balde de tinta precisa ser branco? Né? Facilita muito a reciclagem se ele fosse preto, se ele fosse escuro. Embalagem de sabão, não estou nem falando em embalagem de alimento, mas embalagem de sabão. Se a gente potencializasse isso, eu acho que a tendência de ter uma natureza melhor, um meio ambiente melhor, seria mais rápido do que a própria embalagem verde. A embalagem verde é uma embalagem que tem... A última agora está saindo agora com base em cana-de-açúcar, né? É renovável, mas a própria reciclagem ela pode ser quase renovável se você trouxer várias vezes, reutilizá-la, né? Não vem de uma fonte renovável, que vem do petróleo, mas você pode reutilizá-la, né? E não jogar na natureza. Eu acho que tem que incentivar o governo à reciclagem e a médio e longo prazo continuar incentivando com universidades a parte da embalagem verde, sim. Mas mais para o futuro, eu acho que hoje eu focaria mais na parte de reciclagem. Até porque a gente já tem alguns programas do próprio governo que funcionam legal na área de alumínio, né, e de papelão. Perfeitamente. E a gente percebe que o plástico, que é um elemento que poderia estar sendo mais trabalhado, não é trabalhado tanto quanto, né? Perfeitamente. Hoje tem embalagem, Jorge, que você pode utilizar 100% reciclável. 100%. Eu não preciso nem pegar o polipropileno virgem. Se eu pegar todo ele reciclado, eu posso montar a embalagem. Entendeu? Então, dá para utilizar a embalagem tranquilamente de forma reciclada. Entendeu? Então, é só focar, é só colocar isso como uma prioridade. Então, você que é industrial, que trabalha nesse ramo, que usa embalagem de plástico, procure se informar um pouco mais, vá na internet e busque um pouco mais informações sobre reciclagem de embalagem, que vai ajudar o meio ambiente e a sua empresa a reduzir os custos também, né? Perfeitamente. Me fala uma coisa, Marcelo, a gente tem percebido, em especial aqui no Brasil, nos últimos anos, uma mudança muito grande no comportamento do consumidor. A gente tem percebido uma maior conscientização a respeito de algumas coisas, né? Não só da questão ecológica, como a gente vinha falando, mas ele também está mais exigente com relação a design, a funcionalidade, né? Então, de que forma essas mudanças, focando design, funcionalidade e meio ambiente, têm afetado a decisão das indústrias na compra das embalagens? Sem dúvida, Jorge. Hoje, você olhando o consumidor final, ele tem uma característica que vem aparecendo no consumidor final, minha percepção, tá? É que ele está muito mais exigente do que 20, 30 anos atrás. E além dele estar muito mais exigente, ele também, como hoje você tem muitas marcas similares, até carro hoje em dia, né? Ele está menos fiel do que era antigamente. Então ele pula para o concorrente rapidamente. Ele não aceita
ser enganado, né? Ou vir com má qualidade por mais de uma vez. Então ele está muito mais exigente e mais vulnerável a mudar e ir para a concorrência. E então, buscando novidade, né? Buscando novidade, tem que ter um cuidado. Então o design, a funcionalidade é fundamental para o consumidor final. Você vê hoje embalagens, né, com forma de cinturas, você vê embalagens diferenciadas e isso é um atrativo para o consumidor final. A funcionalidade, se a gente gera um pote, por exemplo, né, que ele serve para, sei lá, margarina, doce, que seja, e esse pote ele pode servir para guardar mantimento, ele também, essa funcionalidade, com certeza é um atrativo para o cliente final, não tenho a menor dúvida disso. O meio ambiente, eu acho que aí é mais exigência, assim, o consumidor está despertando para o meio ambiente. Né? Mas eu acho que poucos consumidores, eles olham se a empresa tem ISO 14000, ISO 22000, né? Mas já os nossos clientes, eles fazem auditorias na gente para verificar meio ambiente, para verificar segurança no trabalho, para verificar qualidade, para verificar sistema de gestão. Então, isso já é uma preocupação de todos os clientes multinacionais ou nacionais que vão checando, vai na empresa e checa se a gente tem esse tipo de metodologia. Até porque boa parte dos seus clientes são indústrias e muitas delas exportam. Exatamente. E o critério lá fora, a legislação com relação ao meio ambiente, trabalho de menores, tudo é muito mais rígida, né? E a consciência também é maior, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Então eles têm que acompanhar, na verdade, a exigência mais até de fora do que a nossa, né? Exato. Marcelo, a gente também vai conversar um pouquinho, já agora no próximo bloco, sobre a tua experiência como executivo. Mas já para a gente encerrar esse primeiro bloco, deixando um gostinho para o pessoal que está em casa. Cita um exemplo de liderança que você tomou como base para a sua carreira como executivo. Eu tive a felicidade de trabalhar com muitos líderes, onde eu aprendi muito, né? E isso me ajudou muito. Eu tive muitos referenciais positivos, né? Uma liderança que eu aplico hoje também, baseado não só baseado no que eu vi, no que eu vivenciei, mas também no que eu até estudei, é uma liderança até um pouco paradoxal, né? Que é a chamada a hierarquia inversa, né? A gente trabalha hoje na Fibrasa com hierarquia inversa. O que é que a gente chama de hierarquia inversa? Hoje, o estilo de liderança que a gente aplica lá em vez de ser um triângulo, né, onde o vértice está para cima, principalmente, que o diretor, o superintendente, ele manda no gerente, que manda no supervisor e etc., a gente faz o contrário. O diretor superintendente, ele é o suporte dos gerentes, os gerentes é o suporte do supervisor, o supervisor é o suporte da liderança e a liderança é o suporte do operador. Aí você me pergunta, por quê? Porque o operador, a operação de uma unidade fabril é o elo mais importante da cadeia. E por que ele é o elo mais importante da cadeia? Porque ele está mais próximo do cliente final. Não sou eu que estou próximo do cliente final, é o operador que está fazendo o produto. Sem dúvida, uma filosofia interessantíssima. Vamos agora para mais um intervalo nosso. Você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Hoje com a presença de Marcelo Fonseca, diretor da Fibrasa. Daqui a pouco nós voltamos. Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Estamos aqui de volta com Marcelo Fonseca, diretor industrial da Fibrasa. Marcelo, me fala uma coisa, quais são suas estratégias pessoais para manter a sua produtividade em alta? O que é que você faz para gerenciar múltiplas tarefas e compromissos? Que a gente sabe que a síndrome do executivo hoje é essa, né? É verdade. Não, para eu gerenciar a minha produtividade, eu acho que eu tenho alguns pilares que eu utilizo muito, né? O primeiro pilar é o próprio pilar da religião, Deus, então eu coloco isso com muita seriedade. A família, o trabalho, né, e a saúde. Então esses 4 pilares eu procuro ter um equilíbrio. A palavra de ordem para ter essa produtividade ou para manter essa questão é o equilíbrio, né? E além disso você trabalha um pouco social também. Então são 5 pilares que trabalham em conjunto equilibrado. Isso me ajuda muito na minha vida, né? E
para múltiplas tarefas. Eu acredito muito assim, eu fiz um treinamento uma vez de administração de tempo e tem uma frase que eu concordo completamente, que é: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. A minha 24 horas é a mesma 24 horas sua, que é a mesma 24 horas de qualquer pessoa. Então, se você disser, não tive tempo de realizar, não é que você não teve tempo de realizar, você não priorizou, entendeu? Então, a minha vida hoje, ela é muito focada em prioridades. Então, o que é que eu procuro fazer? Eu tenho uma natureza, por ser um cara meio flexível, eu tenho uma natureza um pouco desorganizada. Então, eu sou muito metódico para que me organize. Então, eu preparo a semana em prioridades A, B e C, e na própria prioridade A, eu separo A1, A2, A3 e A4, A1 sendo a primeira que eu vou fazer, 2, etc. Então, às vezes, eu tenho um planejamento de meses, onde separando a atividade para administrar melhor o tempo. Então, é nesse sentido. Gostei da metodologia. Me fala uma coisa, na sua opinião, quais são as características de uma equipe que você considera como uma equipe de alto desempenho? Uma equipe de alto desempenho, né, primeiro é difícil de formar, leva tempo, mas eu acho que a primeira coisa que tem que ter é a abertura. Todo mundo tem que estar muito, muito tranquilo. Por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, ela tem que ser uma equipe onde os erros são permitidos. Muitas pessoas crucificam, né, a pessoa que erra. Quem não erra? Quem nunca errou? O importante é que a somatória dos acertos seja muito maior do que a somatória dos erros, né? 10, 20 vezes maior. O balanço final, né? O balanço final. Mas que tem erro, os erros são permitidos. É diferente, Jorge, do erro ser tolerado e de ser repetido. Mas você cria um ambiente com atitude positiva, abertura, foco, entrega, principalmente também prazo, né? Todo esse contexto, e ter essa tranquilidade de aceitar a opinião das pessoas, mesmo que seja divergente da sua. Isso faz com que o time cresça. E aí se gera um time de alto desempenho, alta performance. Como diria o Steve Jobs, seja criativo, erre um erro novo. Exatamente. Né? Não erre o mesmo erro, erre um novo pelo menos, né? Exatamente. Falando nisso, eu queria saber de você, um erro que você já cometeu como executivo e que você jamais gostaria de cometer de novo. Na minha carreira, em toda a carreira de todo mundo, tem muitos erros, né? Mas um erro que eu acho que desde a primeira vez que eu fiz, né, eu nunca mais fiz, foi você dar um retorno negativo para uma pessoa, para um subordinado seu, no calor da emoção. Então, eu já cometi esse erro e não cometo nunca mais. Você está, por exemplo, seu funcionário, você avisa para ele como é que é para fazer, etc. E ele termina cometendo o mesmo erro, né? E é um erro grave dentro de uma empresa, e você, naquela mesma hora, você vai dar o retorno para ele. Então, eu procuro hoje, depois que eu cometi esse erro, quando eu tenho um erro de uma pessoa, por mais que seja de um problema menor para um problema maior, para ser construtivo, o que é que eu faço? Normalmente, eu dou esse retorno no mínimo 24 horas depois. Então, aí eu tiro a emoção do lado e começo a falar de forma construtiva, focado no problema e não na pessoa. E isso faz com que, né, eu não cometa mais esse tipo de gafe. Como diz um amigo meu, deixa esfriar a tampa do motor primeiro, para depois abrir, né? Não abra com o motor quente não, que é complicado. Exatamente. Me fala uma coisa, para a gente fechar a nossa entrevista, que está realmente muito agradável, muito boa, fluindo bem, eu queria que você me respondesse essa pergunta, eu faço para todos os executivos que vêm aqui. Como é que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que trabalham com você? Bom, eu gostaria de ser lembrado, principalmente, né, além de ter um bom humor, eu sou uma pessoa que procura ter um bom humor, né, mas uma pessoa justa, né, uma pessoa justa e ética. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu não abro mão, é a ética profissional ou a ética de uma forma geral. Então, uma pessoa justa, né, uma pessoa ética, né, de bom humor, e uma pessoa que entrega o que promete. Então, seriam as coisas que eu procuraria, vamos dizer assim, que eu gostaria que fosse lembrado. É como diz aquela história, o dia foi lhe dado hoje. Você pode fazê-lo agradável ou não. Perfeitamente. É uma escolha, né? O bom humor, antes de tudo, é uma escolha que a gente faz. Exatamente. E, sem dúvida nenhuma, essa entrevista reflete essa leveza, esse bom humor. Obrigado. Eu quero agradecer a tua presença aqui no programa, a tua disponibilidade, vir compartilhar a tua experiência, né? Como gestor, como executivo e como ser humano, né? Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado, eu agradeço também a oportunidade e fico sempre
sempre à vontade e disponível para qualquer momento. Legal. Marcelo, muito obrigado. Você assistiu o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Radar Executivo Business School. Você que é executivo empresário, que tem interesse em tornar a sua equipe uma equipe de alto desempenho, investindo em liderança, negociação e gerenciamento do estresse, acesse o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Boa noite e muito obrigado pela sua audiência.